A Marcela, então, a Marcela foi minha bolsista, né? E ela foi exatamente durante o período da pandemia e ela participou de intervenções remotas com esses adolescentes que estavam em situação, né, de isolamento social e impactados pela questão do Covid, e em situação também de vulnerabilidade social, que é a condição deles, vamos dizer assim, em tempos normais. Então, vivendo uma situação de dupla segregação. Uma segregação que é a segregação social que eles vivem e essa condição, que é a condição que nós todos fomos impelidos de viver, que foi essa situação de isolamento do Covid. Então, ela participou dessas intervenções junto com a Ana Sanders, né, que também era bolsista do Desembola, e aí a gente começou a escrever sobre essas intervenções e a participação delas na Semana do Conhecimento da UFMG. Elas fizeram a apresentação, a gente viu que a gente já tinha um material interessante e resolvemos escrever um artigo juntos, né, juntas. Eu, Marcelo e Ana, a gente pegou aquele material que estava já pronto para apresentação na Semana do Conhecimento. Nós escrevemos um artigo. Esse artigo foi enviado para a revista Estilos da Clínica da USP e, em seguida, o artigo foi aceito para publicação e foi publicado agora, no primeiro semestre, né, do ano passado. Já tem algum tempinho, né? Acho que foi em abril, maio, né? Foi isso? Foi, né? E foi Demorou um pouquinho mais, mas foi isso mesmo. um artigo bem interessante, e ela vai falar um pouco da experiência dela, né, dessa intervenção, o que foi feito durante esse tempo, tendo o artigo como referência, né? Um prazer te receber aqui, Marcela. É muito bom. Ela é uma aluna muito dedicada, muito comprometida com as transformações sociais, com a causa da psicanálise além do consultório, levando em consideração o ponto de vista da educação social. Além disso, ela foi minha aluna, né? A gente se conheceu nessa disciplina de educação social, ela foi minha aluna, ela é do curso de psicologia, está formando agora, foi minha aluna dessa disciplina, educação social, me procurou lá, né? Teve o interesse de conhecer sobre educação social, foi minha aluna e a gente está aí caminhando juntos aí desde então, né? Vou passar a palavra então para ela. Obrigada, Pedro. Obrigada por ter me chamado. Fico muito feliz também de estar aqui. Assim, acho que não importa muito, né? A gente que trabalha com educação social sabe que o coro é sempre meio baixo, mas que isso não importa muito, né? Que trabalha com assim intervenções, né? Sempre poucas pessoas, mas tá ótimo. E, bom, então, na verdade, foi muita coincidência, né? Porque eu escolhi a matéria sem saber que você era o coordenador do Desembola na UFMG e já conhecendo o Desembola por outras vias. E aí, quando eu fiz a matéria, eu falei, nossa, casou, sabe? Foi uma coincidência, assim, muito, muito legal. E eu gostei muito da matéria também, né? Me empolguei bastante com os assuntos, com os trabalhos. Enfim, espero que essa parceria continue e dê outros frutos. Então, eu preparei uma apresentação, mas eu acho que eu posso só falar, né? Se for melhor para a Esther, eu vi que ela está no celular, às vezes nem dá para ver muito o PowerPoint. O que você acha, Esther? Pode mostrar, porque depois as outras alunas, quando forem ver, Ah, aí beleza. é melhor. Isso que eu ia te falar, porque geralmente, né, a abstenção das alunas, ela se deve ao fato de elas estarem trabalhando e tudo. Então, a gente está Ah, sim. gravando as aulas para depois passar para elas. Eu coloco elas no YouTube e eu envio para elas pelo celular, entendeu? Ah, sim. Não, eu super entendo. Eu também, o Pedro sabe que eu trabalhei durante esse tempo todo e não é tão. Ah, Você me libera para eu poder compartilhar o meu PowerPoint?
Vê se deu aí. Aham, foi. Vocês estão vendo? Tá, beleza. Tá. Sim, tá ótimo. Tá. Então, eu usei aquele PowerPoint que eu fiz para a última semana do conhecimento como base, assim. Mas, então, é um estudo, né? A gente fez um estudo de intervenção remota com adolescentes em situação de vulnerabilidade na pandemia do Covid-19. Esse é o título do artigo que a gente publicou. E aí, nessa primeira pergunta, né, por quê, né? Como que surgiu a ideia da gente escrever o artigo, assim, né? Eu e a Ana, a gente começou 2020 achando que iríamos participar do Desembola presencial. Não sei se o Pedro já comentou, né, com vocês aí como é que funciona o Desembola, né, como é que é o projeto. Mas é um projeto que é vinculado ao Observatório da Juventude da UFMG. Ele funciona no Plug Minas e é um atendimento, né? Tem atendimento psicossocial somado a ateliês de artes diversas artes e linguagens, assim. É interessante porque ele funciona integrado, né? Todo mundo da equipe estuda psicanálise, estuda educação social, estuda arte. Então, os ateliês e os atendimentos, eles são todos integrados, assim, e as pessoas se conversam. Então, tem uma metodologia bem interessante, institucional, que funciona, sabe? Enfim, a gente achou, eu e a Ana, que a gente ia começar o ano indo lá, né, acompanhando os ateliês, como ela já tinha feito antes, e eu ia começar a fazer. Aí, em março, começa a pandemia, e nas discussões de equipe, foi tirado, além de algumas medidas, assim, né, de sociais mesmo, assim, de entregar cesta básica, fazer o acompanhamento das famílias para ver se elas estavam seguras, se tinha acontecido alguma coisa. Surgiu a ideia de fazer os ateliês pelo WhatsApp, né? E como é que a gente ia fazer isso? Então, era uma metodologia totalmente nova e todo mundo da equipe pensou alguma forma, assim. E nós, estagiários, participávamos dos grupos, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor mais para frente como é que funcionava, mas basicamente era um grupo grande, onde os adolescentes podiam se endereçar de forma mais livre, assim, aos educadores sociais e aos psicanalistas do Desembola, todo mundo no mesmo grupo do WhatsApp, e tinham os grupos separados dos ateliês, onde os adolescentes que já faziam parte desses grupos presencialmente, a gente colocava eles no grupo do WhatsApp. Então, se ele fazia aula de culinária, ele ia para o grupo de WhatsApp da culinária. E nesse grupo, os artistas, né, eles propunham atividades, né? Propunham atividades assim, ideias de colocar uma máscara, de criar uma máscara, vamos criar um personagem, desenho. Aí os adolescentes mandavam foto, vídeo do que eles estavam fazendo, de como que era e tudo. E aí, então, esse artigo surge a partir dessa experiência, né? Eu e a Ana, nós no Desembola ficamos responsáveis por baixar todas essas conversas do WhatsApp, né? Ficar com todas as fotos. Então, a gente tinha um material muito grande, além das nossas discussões na supervisão, né? A gente fazia supervisão com o Pedro e também fazia supervisão em equipe com os psicanalistas do Desembola, para tentar pensar esse momento, como estava o engajamento dos adolescentes, o que era isso de fato, né? O que era esse assim, o que se tornou para os adolescentes esses grupos no WhatsApp, essa experiência, né, de oficina, assim. E como que a forma como eles falavam e a forma como a gente conduzia também, né, e o que eles falavam dizia sobre o lugar deles na sociedade, o lugar, não só o lugar deles físico, né, e social, mas o lugar
subjetivação, assim, né? Qual que era o lugar deles de sujeito dentro dessa sociedade, assim, que a gente vive. Então, esse aí é mais ou menos o porquê desse artigo, né? Como que começou essa ideia. E aí, o que a gente queria com ele, né? Antes de começar, eu, a Ana e o Pedro, a gente tinha alguns objetivos do porquê que a gente estava escrevendo e o que a gente queria com essa escrita. O primeiro deles era dizer ou descobrir, né, efeitos das políticas de controle da pandemia em adolescentes em situação de vulnerabilidade, né? No caso, os adolescentes do Desembola. E aí eu acho que vale a pena já fazer um recorte, né? Os adolescentes do Desembola, a maioria deles são de periferias de Belo Horizonte, né? Negros e não sei se 100%, mas a grande maioria deles tiveram alguma passagem em medidas socioeducativas e estavam ou estiveram em conflito com a lei em algum momento, né? Bom, o que mais, né? Fazer reflexões sobre o possível das intervenções remotas com esses adolescentes em específico, né? Já fazendo esse recorte. Então, o que foi possível atingir, né? Com as intervenções remotas. E também, né? A partir das intervenções remotas, elucidar um pouco como que são os modos de subjetivação, né? Que foram suscitados nas oficinas do Desembola na Ideia Online. Então, a gente falar um pouco das políticas de controle, dos modos de subjetivação e qual que era a possibilidade dessas intervenções. Então, como ler esse momento e responder às nossas perguntas, né? Quais foram os nossos referenciais conceituais e teóricos, assim, que a gente usou, e já entrando um pouco mais no artigo também, no artigo propriamente dito, assim, né? Quais foram as nossas reflexões. Bom, para falar do controle social na pandemia, né, a gente utilizou principalmente, mas não só, né, esses dois conceitos, né, da biopolítica e necropolítica do Foucault e do Achille Mbembe, para falar, então, assim, com o Foucault, né, o que se traz deixa eu só mudar aqui a câmerazinha, senão eu não consigo ver. Aí. Com o Foucault, né, o que ele vai dizer, né, com a biopolítica, né? Ele vai falar que a partir da história moderna, né, da humanidade, que humanidade a gente também pode fazer o recorte para a humanidade ocidental, né, que era a humanidade que ele lia, existe a partir da sociedade moderna, existe um controle do Estado que controla a vida, né? Basicamente, ele vai falar que a biopolítica é isso, ela é a massificação dos indivíduos para que exista um controle de fluxos migratórios, gestão de natalidade e epidemias. Então, ele vai falar que a biopolítica é como esses corpos são geridos, né? E tem o objetivo de provocar a vida em determinados corpos e deixar morrer outros corpos, né? A biopolítica, então, seria o controle de como que essas pessoas que podem viver, como que elas vão viver, basicamente, né? Sim, elas vão viver... então, aí a gente cita, né, a própria pandemia, assim, né? Como que a gente vai viver em pandemia? Vai viver em casa, usando máscara, sem poder aglomerar. Então, é o controle da vida para alguns corpos. E os outros, né, que não são controlados, são deixados a morrer. Então, assim, para vocês, essa medida não importa e não é destinada a esses corpos, né? Bom, então ele fala isso, e aí a gente se interpela também, né, com o Mbembe, que vai falar da necropolítica. Então, nesse sentido, assim, ele vai ler o Foucault, né, ler a biopolítica, e ele vai falar assim, bom, sim, realmente existe algo e existe o poder, o Estado, né, que controla a vida de determinados corpos, mas esse Estado também e principalmente controla os corpos de quem vai morrer, e ele controla como que morre, né?
Então, a partir de quais ferramentas? A partir do isolamento territorial, né, da segregação geoespacial das cidades, da falta de segurança pública para determinados corpos, literalmente do extermínio do Estado a determinados corpos, né, com assim, a violência policial, enfim, tudo isso. E aí a gente vai ler também a pandemia, né? Aí a realidade brasileira a partir desses dois enfoques. Então, mais ou menos o que eu falei sobre o Foucault, né? De que a pandemia, então, o poder público, né? Ele controlava os corpos que ele acha importante que vivam, né? E como eles devem viver, mas ele também lança à morte, né, os corpos que ele acha que não deve viver. Então, a partir da necropolítica. Então, como que isso era feito, né? As medidas de segurança, elas não valiam para todo mundo, né? A gente cita o caso do jovem, né? O João Pedro, né? O jovem João Pedro de 14 anos, que estava na sua própria casa, né, respeitando as medidas de segurança que supostamente eram para todo mundo, e ele foi assassinado pela polícia dentro de casa, né? Então, assim, quais são os corpos, né? Nosso questionamento é quais são os corpos que estão sendo controlados para a vida e como que os que não são estão sendo controlados para a morte, né? Então, e nesse contexto da pandemia. Bom, e aí, como a gente não está falando de qualquer corpo, a gente está falando de um corpo específico, corpos de jovens negros, periféricos, mas que para a gente também era muito importante fazer um recorte da adolescência, né? Que é um momento muito caro e muito significativo para a psicanálise em si, assim. E aí a partir disso, né, a gente fala um pouco sobre o laço social. Bom, então eu vou passar rapidamente, assim, sobre como que a gente fala sobre a adolescência, né, a partir da psicanálise, a partir de Freud, e um pouco também de Lacan. Mas, enfim, né, a adolescência para a psicanálise, ela vai ser uma passagem, né? Uma passagem do que era infantil, né? Da criança e de onde ela habitava, para olhar para o mundo real. Então, a partir disso, né? Dessa travessia, é uma travessia. Então, é necessário que exista um recadastramento do sujeito no laço social. O que isso significa? Antes, né, ele não tinha um objeto externo, ele era objeto dos pais e da família, né? Ele não vê para além de si próprio. Então, existe um autoerotismo aí, né? Acho que tem algumas coisas que são bem psicanalíticas no texto, mas acho que vocês podem perguntar para o Pedro também depois, porque já é um longo caminho aí para chegar nisso, né? Mas, enfim, basicamente, né, a criança, ela tá num núcleo familiar e aquilo é tudo que ela conhece, ela não conhece o mundo para além disso. E a adolescência é essa travessia, né, de sair desse pequeno mundo onde ela não tem um objeto de desejo, mas ela é um objeto de desejo para um recadastramento do sujeito no mundo real, né? Como a gente cita aqui que o Freud fala. Então, existe um trabalho de reorganização subjetiva. E essa reorganização, ela implica em um encontro com o outro. E aqui o outro a gente vai chamar de... que é um outro com letra maiúscula, né? Não é qualquer pessoinha, mas é o outro no geral. O outro no geral é a cultura, são os símbolos, né? As leis, isso é o outro, né? O outro grande. Eu estou realmente fazendo simplificando bastante todos esses conceitos que são bem
bem mais complexos e difíceis, né? Mas, assim, só para a gente ter uma noção de onde que a gente vai chegar no final. Enfim, né? Então, ele tem que dar um jeito de amarrar alguma coisa que dê um sentido para a vida além da família, né? E como que geralmente, né? Como que nós fazemos isso, assim, né? Como que nós que agora já somos adultos fizemos isso, né? A gente se cria uma narrativa simbólica para entender esse encontro com o outro. Então, por exemplo, eu crio uma narrativa sobre mim de que eu vou ser uma estudiosa, de que eu gosto de psicologia, e isso tudo vai me dando um sentido de vida para além da minha família, né? Para fora do mundo. Para isso, é necessário que os adolescentes estejam inseridos numa lógica discursiva, né? Que eles entendam que o outro fala diferente deles e que é importante essa conversação, assim, né? Entre um e o outro. Bom, eu já vou falar agora como que isso vai implicar, né? Nessa experiência, né? Que a gente teve aí de remota. Então, né, o que dessa experiência singular pode se aprender, né? E aí são os nossos resultados. Aqui eu coloquei uma fotinho para vocês entenderem, né, como é que funcionava o grupo. Então, esse era o grupão, né? O grupo maior que tinha todo mundo. Então, tá escrito aqui, desembola na quarentena. Ei, pessoal, esse é o grupo do Desembola na Ideia durante a quarentena, para trocarmos ideia, fazer atividades, sabermos como vocês estão. Essa era a descrição do grupo, né? E aí tinham uns pequenos grupos ateliês, que a gente chamava. E além disso, né, quando surgia alguma demanda no grupão ou no ateliê, e aí, como a gente vai ver, esses adolescentes, eles não falam a demanda, né? Não existe uma relação com a linguagem que ela é direta para o outro, né? Ela sempre passa, como o Pedro coloca no artigo também, né? Ela sempre passa por códigos de linguagem, então não é direto, né? Então, por isso a necessidade dos psicanalistas nos grupos, para captar esses códigos e fazer uma busca ativa, né? Chamar os meninos no privado e falar, e aí, vamos desembolar aqui? Você falou que estava com problema, você falou que estava no ódio, né? Que é uma das coisas que a gente cita. Bom, enfim, eu já tinha explicado mais ou menos como que tinha surgido, então a gente já pode passar para a nossa análise, né? A gente pegou todo esse conteúdo, né, que a gente teve nos grupos, e a partir dos conceitos que eu já citei, né, com o Foucault, com a necropolítica, com os conceitos de adolescência e laço social, né, do Freud, do Miller, e a gente foi analisar vinhetas clínicas, que é uma metodologia que é muito usada, né, na psicologia e na psicanálise, que a gente pega trechos, né, de encontros, e a partir desses trechos a gente extrai algo que pode ser paradigmático, né, generalizado, enfim. Então, a partir dessas vinhetas, a gente escolheu 3 categorias de análise: o ficar em casa, novos jeitos de desembolar, online e offline. E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Com o ficar em casa, a gente percebeu que esse imperativo do fique em casa, que foi uma das medidas, né, o lockdown, a quarentena, foi uma das medidas mais implementadas, né, pelos governos das prefeituras, né, que a gente não vai falar do negacionismo do Bolsonaro, mas pelas prefeituras com esse imperativo, né, fique em casa, fique em casa. Esse imperativo, por si só, ele já é segregatório, porque num país como o Brasil e nas cidades brasileiras, o fique em casa, ele implica que você, primeiro, tenha uma casa, né? E segundo, que essa casa, ela seja um lugar seguro, acolhedor, que você possa passar longos períodos de tempo, como 1 ano, né? 1 ano e meio, e que você tenha como ficar em casa, né? Sem ter que ir trabalhar, sem ter que ganhar dinheiro e poder fazer seu trabalho de forma remota.
E aí, até em uma das conversas com os psicanalistas da equipe, ele fala, bom, isso já não engloba os adolescentes que a gente atende, porque a casa deles é na rua, né? E aí, diversas vezes, a gente presenciou nos grupos os adolescentes falando isso mesmo. Eu não quero... Não, vou citar um aqui, que está no texto, né? Que ele fala... ficando dentro de casa é mó paia, não dá para ficar em casa. É mais dar uma zoada na rua, você tá ligado que não para. Então, assim, eles nunca pararam em casa, né? O que a gente observou é que nem 2 semanas, nem uma semana existiu uma quarentena para esses adolescentes. E isso parece, eu acho que é interessante falar isso, agora que eu pensei, mas isso parece algo muito óbvio, né? Mas que é um óbvio que precisa ser falado, assim. Hoje em dia a gente precisa falar o óbvio, né? Que muitas pessoas não tiveram oportunidade de ficar em casa. E vários jovens não ficaram, né? Mesmo, de fato. Assim. E isso se demonstra com os dados do primeiro boletim de Belo Horizonte, né? Onde a população que mais morreu de Covid no começo da pandemia foi a população negra e em bairros, né, de classes sociais mais baixas ou até, enfim, né, de que estavam em situação de alta vulnerabilidade. Então, aqui, né, eles não implicação nas medidas de segurança. E aí, aqui a gente faz essa leitura, né, de como que eu já tinha mencionado um pouquinho antes, como que essa proteção que a gente concede ao Estado, né, pela nossa vida nesses momentos, ela não é para todos, né? Não chega nem perto de ser para todos, na verdade, né? E isso pelo lugar social que eles ocupam, assim, né? Então, eles são segregados dessa forma de proteção do Estado. E mais, né? Eles são lançados à morte pelo Estado, né? Foi isso que a gente leu dessas vinhetas. Bom, a fragilidade do laço social, né? Que também se mostrou muito, muito presente, assim. E aí aqui essa parte, ela é bem carregada de conceitos psicanalíticos, assim. Então eu não sei qual é o curso da Esther e nem das outras meninas, mas eu vou passar meio rapidão, assim, para a gente não ficar muito preso a esses conceitos, né? Eu faço pedagogia. Pedagogia? Ah, tá bom, Esther. Então, acho que talvez até fique meio... Não sei se você já estudou alguma coisa sobre psicanálise, o Pedro deve falar bastante, né? Não, eu já estudei sim, Psicologia da Educação 1, mas eu queria te fazer uma pergunta que eu fiquei um pouco em dúvida. Pode fazer, Luz? Claro, pode. Super. Quando você falou que foi criado um grupo, né, do WhatsApp, eles tinham esse livre acesso com o telefone? Então, isso é uma coisa que a gente não colocou no artigo, mas que a gente discutiu muito entre nós, assim. Não colocamos no artigo porque não era uma intuição nossa, né, e uma forma de pensar, mas que ela não tinha como ser concretizada a partir dos dados que a gente tinha. Mas que é que a relação dos meninos com o telefone, ela era muito diferente, assim, né? Eles sempre tinham celular, algum celular, mas eles estavam sempre trocando de número, né? E usando o celular de outras pessoas da família, usando o celular da mãe e tal. Então, isso era complicado. Foi até uma das barreiras da intervenção remota, né, que a gente percebeu nos grupos, né, porque às vezes aparecia, colocava o menino no grupo achando que era ele, e aí a mãe dele mandava mensagem, sabe? Então acontecia isso, porque era um celular compartilhado, ou perdia e pegava outro. Então tem uma rotatividade muito forte com esse objeto, que para em outras adolescências e outros jovens, né, o objeto tecnológico, tipo o computador ou o celular, ele é quase que um apêndice de si mesmo, né? Então, Sim. a gente nunca perde celular, né? A gente tem um pavor de perder ou de roubarem. Então,
E a gente vê que isso é uma questão também da relação com qualquer objeto, né? Não só da tecnologia, Aham, mas qualquer objeto fora de si, assim. Mas sim, entendi. teve essa questão. Não, Não sei entendi. se, Obrigada. não sei se deu para entender, mas é isso. Não, deu sim, eu só fiquei na dúvida mesmo por causa também da questão socioeconômica, né, que muitos ele poderia não ter, ou dependendo da medida que ele estava, cumprindo, enfim, eu só tive essa dúvida mesmo. Obrigada. Ah, não, entendi. Uma coisa para deixar claro aqui também, né, é que os que participavam do Desembola, eles nunca estavam em semiaberto e nem fechado, né, na medida socioeducativa, era sempre a medida aberta. Então, eles tinham como circular livremente, assim, né, pela sua casa e tal. Tinha casa, bairro, né, eles não estavam nos centros de internação, não. Mas beleza. Mas assim, eu acho que é importante falar que eles sempre tinham o celular, né? Sempre, de alguma forma tinha celular, isso sim. Só que tinha uma rotatividade muito grande de número, de aparelho e tudo mais. Bom, acho que foi legal você falar isso, que eu esqueci de falar uma coisa. A nossa escolha pelo WhatsApp foi por isso também, né? A gente não pensou uma intervenção que seria com câmera, pelo Meet, sabe? Porque o WhatsApp é algo bem mais difundido e a gente sabe que eles conversam pelo WhatsApp. De alguma forma, o pouco de internet que tem dá para usar no WhatsApp, então acho que isso foi bom de falar também. Bom, então essa fragilidade do laço social, né, ela vem justamente disso, né? A dificuldade de encontrar um objeto fora de si é também uma exclusão da construção social e simbólica, né, que a gente vive. É uma exclusão desse simbólico majoritário, assim, não sei como é que eu posso explicar, mas do outro com letra maiúscula, né, que a gente fala. Então, não existe esse outro com letra maiúscula, então não se compartilha dos mesmos códigos com todas as pessoas, né? Nem com o seu par, na verdade, né? É uma linguagem que ela não é fluida, eu acho, né? Não tem um entendimento, né, do outro. Enfim, e aí a gente fala também um pouco sobre a exclusão dos corpos, né? E aí os modos de subjetivação a partir da errância. Então, isso se conecta, né? Uma conexão com isso, né? Quando você não está incluso no outro da linguagem, ou não compartilha desses mesmos códigos, né? A forma como você vai se subjetivar, e aí lembrando aqui do que eu falei sobre a adolescência sendo uma travessia, que você precisa reescrever uma narrativa, né, sobre si dentro de um novo mundo, né, da vida real. Esses modos de subjetivação, então a forma como esses adolescentes fazem essa narrativa, ou constroem, né, ela é a partir da errância. E aqui a gente vai chamar de errância só um segundinho. Que é um traço daquele que se desloca de um ponto ao outro, né? Então, recusando a fixação. Então, a errância fala dessa coisa metonímica, assim, de ficar sempre mudando. Então, não existe uma imagem consolidada, né? Na verdade, a gente não pode chamar de imagem, mas não existe uma narrativa mesmo consolidada sobre si, sobre o seu lugar no mundo, sobre o seu lugar político, né? Porque a exclusão desse outro compartilhado, ela culmina nisso, né? De não conseguir compartilhar os mesmos significantes com os outros, né? E a partir disso não tem a errância significa essa coisa que vai infinitamente mudando, se deslocando de lugar, assim, né? E aí e isso tem efeitos, né? Consequências de corpo,
né, consequências no corpo, consequências em atos de violência contra si próprio, contra os outros, de se colocar em situações de perigo, enfim, né? As duas. E aí eu acho que é importante falar que a errância ela não é por si só, não é um modo de subjetivação por si só que a gente lê esses adolescentes, né? Ela é um modo de subjetivação e que está completamente entrelaçado com o que a gente já falou sobre a posição social desses adolescentes. Então, uma coisa está junto da outra, estão atravessadas e não tem como separá-las, sabe? E também não dá para dizer que uma é consequência da outra, ou a outra é consequência de outra, é um atravessamento mesmo. Ok. Então, e aí, a partir disso, né, dentro... eu vou falar disso daqui a pouco. Nos novos jeitos de desembolar, a gente fala um pouco sobre o lugar que esses espaços e esses grupos tiveram para os adolescentes, né? Então, como a gente já disse, a linguagem, né, e essa coisa da metonímia, da errância, ela é feita a partir de códigos, né? Então, são códigos que às vezes entre eles é entendível e eles trocam ideia e pensam juntos, mas muitas vezes é solitário dentro do grupo também, sabe? Não existe uma troca e uma comunicação. Apesar de que, né, o Lacan mesmo vai falar que a comunicação para qualquer um é impossível, acho que para esses adolescentes tem ainda mais barreiras, né? Então, o que a gente vai pensar aqui, né, é que nos grupos houve um esvaziamento do gozo a partir da relação transferencial já existente, né? Então, a gente colocou essa vinheta aqui, do João, que fala assim, tô no ódio. Só coloca isso no grupo. E aí a psicanalista fala, que foi? E aí ele consegue nomear alguma coisa do que está acontecendo, mas percebe que o tô no ódio é um código de mensagem, né? Não fala quero conversar, tô triste, não estou sentindo ódio, né? Tenho ódio. Estar no ódio, e esse é o código de mensagem que o psicanalista que já tem uma relação com o João, né? E aí é importante a gente falar isso, porque a relação transferencial ela já estava pré-estabelecida. Então, quando ela chega no grupo, é uma extensão, né? Uma prótese dessa relação transferencial que já existia antes. E aí, depois disso, né, a psicanalista chama o João no privado, marca uma chamada, liga para ele. Então, é nesse sentido que a gente percebe que a intervenção foi como se fosse uma prótese mesmo do que já acontecia presencialmente, né, antes. E aí, o que significa esse esvaziamento do gozo, né? É isso, o gozo que fica apenas no código e que pode se tornar um ato, né? Ele pode ter uma passagem ao ato e pelo tô no ódio ele pode fazer alguma coisa sobre isso, existe um esvaziamento a partir da palavra, né? E aí é isso que a gente vai chamar mais para frente, assim, né? Da salvação pelos dejetos da linguagem na tentativa de fazer laço com o outro. O que é essa salvação pelos dejetos, né? Que eu acho que é importante a gente falar mais um pouquinho mais disso, assim, né? Que na verdade, né, é uma continuação, que seria isso, assim, né? Os dejetos são esses códigos, né? E o lugar que esses adolescentes são colocados e se colocam, que é o lugar de dejeto, né? Excluído, duplamente excluído, né? Tanto a partir das políticas, a partir das necropolíticas que a gente enfrenta aí, e a partir da exclusão do outro da linguagem, né? Então, é um lugar de margem, de dejeto mesmo. E esse lugar é um lugar que a gente vai falar que tem a possibilidade de salvação, assim. Então, né,
a partir desses dejetos, que é como o adolescente aqui, a partir desses fragmentos de código, né, dessas expressões bem do real do corpo, né, do que está acontecendo materialmente vivido à flor da pele, que o psicanalista consegue fazer algum tipo de laço, né? Acho que é basicamente isso, mas se quiser que eu aprofunde um pouco mais, dá para fazer também. E aí, a última categoria de análise, a gente analisou um online e offline. A gente queria muito fazer um tipo de comparação, assim, né? Sobre o lugar do online para esses adolescentes e o lugar do corpo vivido, material, também, assim. Bom, e aí, o primeiro, né? A gente pensa, assim, um pouco sobre a ausência do corpo e quais são esses efeitos. E aí, um primeiro logo de cara que a gente vê é que esses adolescentes, como a gente tem falado, né, que conversam por códigos, não compartilham significantes, né, muitas vezes e tal, eles não se beneficiam por conversas que são permeadas pela palavra, porque a palavra é o simbólico, né, são os significantes que têm que ser compartilhados para a gente conseguir se entender. Então, a palavra não era o melhor jeito e nunca foi, por isso que sempre teve uma mediação da arte, da oficina, do se expressar de outras formas, né? A partir do corpo mesmo, da dança, do desenho. E aí, né, o que a gente pensou? Que uma das saídas que o grupo encontrou foi de se utilizar das imagens e focar nelas, assim, né? Tanto de vídeo quanto da criação de uma imagem, assim, né? Teve uma oficina muito interessante que era de escrita de música, que a gente criou em conjunto uma música sobre um personagem, sabe? Então, cada um ia colocando um pedacinho. Isso é uma criação de imagem. Você não precisa entender o que aquela palavra simbolicamente compartilhada significa para você entender uma metáfora, uma coisa. Não. É uma criação de um personagem, uma imagem, né, consolidada, assim. Então, isso que a gente viu que foi importante na intervenção virtual, né? E que era um impasse muito grande, porque o corpo, e aí a gente faz até um apelo político, assim, né? Que o corpo é muito importante, ele é necessário, sabe? Não dá para substituir todas as atividades futuramente, sem pandemia, né? Por atividades online, porque não tem o mesmo efeito, né? Não tem o mesmo efeito nos adolescentes, né? Da construção de subjetividade. Então, aqui, né, como eu falei, no online só existe o outro simbólico, então você tem que imaginar, né? Existe alguma categoria, assim, né, que você tem que ter sido abdicado ou entrado nessa categoria para você se comunicar e estar junto, assim. E aqui, como eu disse, né, o foco das imagens para construir um saber, e aí o saber poderia ser sobre si, poderia ser sobre a pandemia, né? Então, tiveram vários funks que a gente colocou no artigo também, que eles foram mandando áudio e construindo juntos sobre a pandemia. E isso é muito massa, né? Porque dá algum tipo de contorno para determinadas situações que não tem contorno, né? Que são espalhadas, é o real, a flor da pele mesmo, né? Então, o espaço do Desembola Virtual constituiu como uma construção de discurso, né? Nesse sentido que eu falei, né? Uma criação de espaços virtuais para uma prótese para manutenção de algo do laço com os adolescentes, né? Então, a gente percebeu que, apesar de não ter sido o mesmo efeito como era quando era presencial, foi extremamente importante, porque para manter o laço, né? É algo que você tem que cultivar e criar constantemente, ainda mais em um momento tão violento, né? Com esses corpos e de
ainda mais, adicionado ainda mais uma vulnerabilidade, né, que é a pandemia, o vírus. Então aí, né, por fim, dando um ponto final aí, para as nossas considerações, né, o que a gente colocou no final foi que existe, então, né, e que a gente pôde constatar a partir das vinhetas clínicas e do trabalho virtual, que na pandemia ficou mais evidente ainda que existe uma dupla segregação, né, para com esses sujeitos. A primeira é a do Estado, né, e aí a gente viu isso com a não adesão às medidas de proteção, né, e eles mesmos não se vendo, sabiam que aquilo não era para eles, né? Aquilo não é feito para mim. Isso aqui para outra população. E a do laço social, né? Que é a exclusão do outro, né? Do campo do outro, assim, né? Enquanto linguagem, enquanto possibilidade de conexão, né? Com as outras pessoas, também essa segregação. E aí, né, a gente fala também sobre a aposta de construção de narrativas, né? A gente deixa assim a nossa aposta de como que deve ser feito o trabalho, se for feito remotamente, e não remotamente também, né? Mas que os psicanalistas e os educadores sociais, a gente aposta na construção de narrativa para se produzir um saber diante desse desalento, né? Desse sofrimento sociopolítico e psicossocial, assim, né? Como que nós podemos ser um aliado, né? E produzir efeitos de ligação para esses sujeitos darem conta, né? Dessa política de morte, né? E dessa não adesão assim à linguagem e ao simbólico, né? Como que dá para dar conta disso e possibilitar um ponto, acho que isso é importante também, né? Possibilitar um ponto de onde, assim, né? De onde que os adolescentes, e aí pensando na adolescência como esse momento aí de travessia e muito importante, aonde que eles podem se ancorar de alguma forma para criar uma narrativa que não seja de errância, né? Que não seja metonímica e tão próxima do real, assim, da violência. Bom, é isso. Acho que é isso. Se você tiver mais alguma pergunta, Esther, eu gosto muito, adorei esse artigo, gosto muito desse assunto, assim, algo que eu continuo estudando. E, enfim. Eu também acho que esse artigo, modéstia à parte, eu acho que a gente conseguiu recortar bem, né? Desde a problemática social até o tipo de subjetividade que esses jovens têm, até as possibilidades de intervenção, né? Eu acho que Sim. vocês trabalharam bem aí nesse artigo. Eu acho que ficou super completo. Quando eu estava relendo, grifando, né, repensando assim algumas coisas para falar, eu falei, nossa, tem tudo aqui, né? Em 20 páginas a gente conseguiu resumir muita coisa, sabe? E que eu acho que era uma coisa que a gente tinha como meta, né, de fazer um artigo que servisse como algum tipo de referência para outros educadores, né, que estivessem trabalhando com essa população ou online, enfim. E eu acho que é interessante também, né, porque é um fruto de um trabalho muito, muito longo, né? Por isso é que ele ficou tão redondinho e então não foi uma coisa que veio assim de uma hora para outra, né, Marcelo? Muito trabalho, muita interlocução, Sim. muita troca, muita. É. Mas vamos passar agora, né? Se tiver alguma pergunta para Esther, se ela tem algum comentário. Eu achei muito legal, porque foi uma apresentação rápida, objetiva e explicativa também, ela não deixou nenhuma dúvida. E
O que eu mais fiquei surpresa realmente foi a questão do WhatsApp. Isso me chocou muito. Eu não sabia que podia ter isso, mesmo que fosse em regime aberto, né? E, e eu também tinha ficado na dúvida sobre porque eu estava na dúvida se era os que cumpriam a medida semi-aberta ou fechada. Então, isso me deu muita dúvida. Por isso que quando eu perguntei sobre o WhatsApp, eu achei muito legal também, porque no WhatsApp tinha tanto as pessoas que iriam ajudar, né, os adolescentes, os jovens, mas também tinham vários jovens. E eu acredito que se você se fecha em algum momento, mas acaba vendo pessoas que estão talvez passando pelo mesmo problema que você, ou tem situações parecidas, isso pode acabar ajudando o outro a se soltar mais. E talvez também, por exemplo, quando você faz uma roda com aqueles jovens, e eles têm ali que mostrar o rosto deles, acaba que eles podem acabar não falando, não se soltando, e não se mostrando. Agora, o WhatsApp, ele pode não colocar o nome dele, ele pode tirar foto de perfil, ele pode apenas falar ali, e aí o psicólogo ou, né, quem tiver ali, o educador, pode chamar ele no privado, e muitas vezes ele não precisa ali revelar a sua identidade. Mesmo que ele tenha revelado o problema, ele não vai revelar a identidade dele. Então, eu acho que isso deixa o jovem muito confortável mesmo, entendeu? Porque, querendo ou não, ele já se sujeitou àquilo, ele já está tendo que passar por uma coisa que, de certa forma, eu acredito que todo jovem que comete algum crime, o adolescente, ele não imagina que ele vai ser pego, né? Porque muitas vezes eles se acham muito espertos e quando ele se sujeita a isso, a ter que viver uma medida socioeducativa, esse apoio para mim foi assim muito importante. Eu gostei muito, eu achei muito divertido, no sentido de é muito novo, né? É tudo muito novo, fugiu talvez de um padrão que é aquelas reuniões, aquelas salas, porque igual na primeira aula que eu contei pro Pedro, não sei se ele vai lembrar do texto, que eu tinha lido um texto em psicologia da educação, que eram 2 jovens que estavam cumprindo uma medida socioeducativa e eles relatavam. Aí era, tipo assim, o que eles fizeram antes, durante a medida e como foi o futuro deles depois. E o texto, por exemplo, muda o nome deles, já não tem o nome deles lá, já é um nome totalmente fictício. Aí eu tava falando com ele que, para mim, agora vendo essa questão do WhatsApp e tudo mais, quando eu li o texto e casando com as informações de hoje, a medida que eles tomaram para poder ajudar os jovens a sair, cumprir a medida, ou sair, né, do crime, etc., foi uma coisa muito padrão. Reuniões, rodas, conversas, diálogos com vários jovens que passaram pela mesma situação. E eu achei muito interessante essa questão do WhatsApp. E sobre o Foucault também, eu já tinha falado com o Pedro em uma das aulas sobre a questão que ele fala dos selvagens, né? Do ser humano, do indivíduo ser selvagem, ele vai para a educação para poder se tornar apto para viver em sociedade. Então, quando você usou, não é assim, eu fiquei um pouco na dúvida quando você usou a questão biopolítica, não sei se pode casar com isso, mas eu gostei muito, mas o outro que você falou é Bembe, não lembro o nome direito dele, é muito difícil. Eu nunca ouvi falar dele. Ele é camaronês, acho que vale a pena, né? Esse conceito da necropolítica. É um texto super curtinho, né? Onde ele apresenta esse novo conceito assim que ele formulou. Mas ele é super denso, mas o nome dele é Achille, escreve Achille mesmo, com 2 L's, Mbembe, né? Mbembe. Ele eu não conhecia. Ele eu não sabia dele, mas assim, eu gostei muito. Só achei um pouco estranho, eu não vi muito a questão da pedagogia, né? Foi algo mais da psicologia e uma coisa mais educação social. Mas assim, a minha dúvida foi, não tinha pedagogos para poder entrar no projeto com vocês, ou vocês mesmos que optaram mais na questão da psicologia, mais na parte social e etc. Bom, então, né, o Desembola, ele é um projeto que ele já existe há muitos anos, né? Acho que já tem quantos anos, Pedro? Mais de 15?
2005, não foi? Deve ter uns 11 anos. Uns 11 anos, né? Então, o Uhum. projeto do Desembola em si, ele tem educadores sociais, que aí são duas, né? A Nara, ela é formada em pedagogia, se eu não me engano, mas a Clara, que era outra educadora, ela era formada em letras, né? Ela era professora. Uhum. Mas todos estudam psicanálise, assim, então esse é o comum. E tinham artistas também, que como artistas, assim, professores de arte, né, e educadores sociais, eles também estudavam psicanálise e, e aí, enfim, né, as oficinas, elas não funcionam muito como uma aula, sabe? Elas funcionam mais como, tipo assim, propostas de atividades e bem livre de deixar circular a palavra, deixar circular o que os adolescentes gostariam de fazer também, né? Acho que tinha Sim. isso. Então, não tem pedagogo, mas não tem, porque não tem essa perspectiva de ensinar alguma coisa propriamente dito. Teve algum momento que se pensou também, né? Mas por outros motivos, de ensinar, por exemplo, a fazer currículo, esse tipo de coisa, mas que não é o foco, assim, do Desembola, né? O Sim. Desembola é bem Uhum. analítico mesmo. Mas, Entendi. vamos dizer assim, Esther, as oficinas, entendeu? As oficinas são Uhum. pelos educadores sociais. Então, Aham. toda essa questão, tem oficina de funk, tem oficina de hip hop, tem oficina de culinária, tem oficina de dança, tem várias oficinas. Arquitetura, né? De construir objetos e tal, tinha isso também. Não sei se você já chegou a assistir o vídeo da semana passada, que vocês vão ver, né? O pessoal da turma, eu mandei a jornada do Desembola com as aulas dos oficineiros, né? Então, e aí, mas é uma orientação psicanalítica, assim, no sentido de que eles são acompanhados também por psicanalistas, e esses psicanalistas fazem atendimento individual e de grupo e dão pitaco nas oficinas, por exemplo, no sentido de tem um adolescente que não está querendo participar, mas ele passa lá, fica um pouquinho, e depois vai embora, né? Aí o psicanalista fala, não, mas deixa ele dessa maneira, não fica forçando demais, porque para o psicanalista o simples fato dele passar lá um pouquinho e ir embora já é uma tentativa dele criar o laço com o outro, né? Uhum. Então, os psicanalistas eles vão pensando a partir da leitura da psicanálise, principalmente orientada pelo conceito de adolescência e laço social, eles vão trabalhando com esses educadores, com esses oficineiros, discursos pedagógicos que não sejam hegemônicos, que não sejam, vamos dizer assim, ortopédicos, que não sejam muito enrijecidos, para esses adolescentes criarem formas de vínculo que eles, no certo sentido, eles já foram rompendo ao longo da vida deles, né? Eles já saíram da escola, já saíram da comunidade que eles vivem, já saíram de outros projetos sociais que eles participavam. Então, é uma aposta, né, de uma instituição que não quer ser enrijecida igual às outras instituições, as escolas e outros projetos sociais que trabalham essa lógica. Você veio no horário errado, agora você não pode vir. Uhum. Você está fazendo errado essa oficina, então, né, não está certo. Ficar aqui só olhando não pode, tem que participar. Ou seja, falas ali que, para o nosso entender, né, o adolescente está demandando, está criando um vínculo a seu modo, levando em consideração a singularidade, mas que a gente recorrentemente encontra em práticas institucionais uma certa forma de pensar os processos educativos de uma maneira muito enrijecidas, muito duras, que não levam em consideração a individualidade de cada sujeito, né? Então, é uma instituição
que ela tem um vínculo educativo, mas orientada por essa ótica da psicanálise, né, interferindo no discurso pedagógico, no certo sentido, né? Eu acho interessante, né, Marcela, esse texto a gente vai trabalhando essa questão social, né, essa questão da adolescência, e esse ponto de intervenção, né, um certo neologismo, né, que é um significante ali que o sujeito nomeia, que tem a ver com um ponto de gozo desse sujeito, né, vamos dizer assim, que é essa fala desse adolescente, né, eu estou no ódio, né, então que a partir da intervenção da escuta do psicanalista, estou no ódio, que é uma própria criação, né, ele consegue produzir um deslocamento e um esvaziamento de gozo a partir dessa intervenção, né? Então, acho que nesse sentido é que a gente pode pensar aí a prática da psicanálise, né, com esses sujeitos e que tipo de efeitos a gente consegue produzir a partir de construções linguísticas que esses próprios sujeitos criam, buscando uma forma de nomeação ou uma forma de posição de gozo que pode ser esvaziada, criando um outro laço, um outro vínculo com o sujeito, né? Eu achei interessante, assim, acho que o ponto alto aí do texto e da intervenção, né? Eu acho que isso ficou muito claro para a gente, como que foi essencial ela existir, né? Da forma como foi, assim, né? Meio aos trancos e barrancos e com muitas barreiras, assim, também, né? Muitos muros aí para acontecer. Mas como foi importante existir mesmo assim, sabe? Apesar de existir isso, porque realmente funcionou como um espaço de manutenção do laço, né? E de esvaziamento mesmo, de uma angústia que não tinha para onde ir, talvez, né? Que poderia ir para outros lugares que não fosse por meio da palavra. Então, achei muito legal também, relendo. Beleza. Ô Marcelo, eu tenho uma outra turma de educação, de psicanálise. Você não poderia apresentar esse texto na quinta-feira à noite da semana que vem, não? Essa quinta agora ou na próxima? A outra. Posso? Uhum. Pode? Sim. Seria 7h30. Aí, essa daí é de educação em psicanálise, é isso? Não, é a disciplina de psicanálise no curso de pedagogia. Ah, tá. Então aí Essa disciplina, eu vou me empenhar mais nesses essa, termos aí que eu essa tava mais. disciplina que a Esther falou que já fez, né, Esther? Ah, legal. Não, você dá psicologia da educação também? Tô. Ah, tá. Ai, ai, muito legal. Achei muito divertido. Então tá, gente. Oi. Parabéns, Esther, pelo seu aniversário. Tenha um bom Ai, dia. obrigada. A Esther, coitada, ela foi para a FAI, saiu de Viçosa, foi para a FAI e não conhece até hoje a FAI, fisicamente. Sério? Nossa, vai chegar. Já tá Conheci a FAI. Eu fui numa visita que teve lá, conheci o como chama? Aquele jardim lá. Mandala. Aí eu vi lá. É muito diferente de Viçosa. Ah, é muito lindo. Eu dormi muitas vezes ali na FAI já. De Você já tarde, formou? depois do almoço. Oi? Você já formou? Eu vou formar agora, daqui um mês, assim. Tô quase Nossa, em terminando. EAD ainda? Foi bem difícil. Todo o meu processo de estágio, né? Esses últimos 2 anos aí foi tudo online. O Desembola, é Desembola, né, o nome. Uhum. Ele é remunerado? Eu não entendi essa parte. Ele tem uma bolsa a partir do Observatório da Juventude, né? Tem 2 bolsas. Mas eu fazia voluntário como iniciação científica com o Pedro. Entendi.
Mas a Ana fez como bolsista, assim, bolsista pago, assim, remunerado durante um tempão, né? Acho que 2 anos. Falei com o Pedro que se eu soubesse que essa matéria, tipo assim, no presencial teria tantas visitas técnicas e afins, eu não teria pegado ela nesse semestre. Ah, mas você pode fazer de novo também, se quiser. Ah, Se tiver afim. é verdade, né? Na aula, nossa, na sala de aula é totalmente diferente, gente. É, verdade. Não, nem lembro mais como é que é direito. Filha. Se você tiver interesse, Teca, você pode. A gente sempre abre o edital de bolsas, né? E você pode se candidatar para trabalhar. Eu quero, sim. Eu acho muito legal. Você vai formar. Principalmente na questão de... Quando que eu vou formar? É, É 2048, né? Porque do jeito que tá indo. Não, assim, se tudo der certo e eu não agarrar em nada, eu formo 2023. então talvez dê, mas não sei como é que vai estar a situação, né? Vai melhorar. Meninas, eu agradeço aí a participação da Marcela. Marcela, então tá fechado. Quinta-feira que vem, 7h30, tá? Eu te mando o link. Tá bom. Beleza, ótimo. E vamos seguir aí, tá bom? Tá bom, obrigada, Tchauzinho, Pedro, pelo gente. convite. Obrigada. Um abraço, tchau. Tchau, Esther. Tchau.